Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Nil Silva e hoje é dia 25 de maio de 2020, um dia fresco, fresquinho, a temperatura deve estar na casa dos 18 graus, um sol lindo agora de manhã. Por que eu digo isso? Porque se a gente olhar para o céu logo de manhã e ver um dia bonito, isso nos dá motivo para lembrar que existe uma vida e que ela pode ser melhor. É melhor olhar para frente do que ficar olhando para trás, né? Para a dificuldade que estamos vivendo no momento, com a situação da pandemia. Então dá para sempre ter uma perspectiva melhor. Essa é a minha ideia, tá bom? Tomara que você possa aderir a essa ideia também, ter um dia melhor, um dia mais tranquilo e mais em paz. É isso, pessoal. Fazendo um resuminho rápido que aconteceu ontem, manifestações por todo o Brasil, né? Um dia bonito, as pessoas exercendo em sua plenitude a democracia, e foi muito bacana, foi muito legal. Brasília lotada, tomada, São Paulo, Rio de Janeiro, manifestações por todos os lados. E nós vamos voltar para falar sobre esse assunto já daqui a pouquinho. Mas o que eu quero dizer para você agora é o seguinte, pessoal. Para que um canal, eu não sei se você é familiarizado com essas tecnologias ou não, uns são muito, outros nem tanto, é preciso entender o seguinte, que se não houver uma participação de vocês, não tem sentido a minha participação aqui. Não porque eu não queira, eu tenho o maior prazer em fazer isso, eu gosto de fazer isso. Aqui embaixo, na parte inferior da tela, vai aparecer uma setinha em algum lugar aí. Clica, se inscreva e dê o seu like, o seu gostei, para que o YouTube entenda que tem pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo, tá bom? Se você não fizer isso, não haverá relevância, ele não manda para outras pessoas, e a tendência é esse canal, ele de enfiando e possa chegar até a sua morte, o que eu não quero, mas não depende só de mim, eu dependo de você aqui. Vamos lembrar que nós estamos numa roda viva aqui, uma engrenagem, eu sou uma engrenagem, você é outra parte da engrenagem, então eu faço a minha parte, que é produzir um conteúdo que seja relevante, que tenha interesse da sua parte, e você clica aí, é de graça, não custa nada, me ajuda aí, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Feito isso, vamos continuar o nosso assunto aqui. Vamos falar um pouquinho de democracia. Qual é o conceito de democracia? Não é aquela democracia que foi criada lá na Grécia Antiga, onde as pessoas viviam em regime de escravidão também, aí depois se juntaram e construíram a primeira democracia do mundo, onde todos votavam e podiam ser livres. Com algumas exceções, não eram todos, né? Somente os homens brancos e livres eram os que votavam, né? Tinham direito ao voto, e alguns eram excluídos. Hoje nós vivemos num regime democrático que podemos chamar de democracia plena. Uns concordam com esse termo, outros não. Outros dizem que existe uma restrição. Mas voltando à democracia, pessoal, é basicamente o legislador constituinte, os legisladores, né? Em 1988, portanto, 32 anos atrás, eles sentaram, se reuniram, debateram, costuraram, conjecturaram, buscaram conceitos de outros países, trouxeram, adaptaram, foi um trabalho árduo até conseguirem levar à promulgação dessa Constituição, que é considerada uma Constituição cidadã. O que isso significa? Que é uma Constituição que privilegia o direito do povo. Eu acho que toda pessoa, todo cidadão, independente dele estudar algum curso correlato que tenha uma visão mais focada no direito, em sociologia, ou seja lá o que for, acho que todo cidadão deveria ter em casa a Constituição. Se você não tem a Constituição, baixa um PDF, alguma coisa, apenas o artigo 5º. O artigo 5º ele é uma síntese da nossa cidadania, ou do que deve ser feito para que se tenha uma cidadania. Vamos entender o seguinte: todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. As pessoas esquecem. Tem gente que esqueceu, não sabe que existe esse conceito, que é o povo que determina, é o povo que manda, é o povo que diz o que tem que ser feito. Vivemos numa democracia representativa. Ou seja, eu não posso estar em Brasília votando e
apresentando emendas, é preciso que tenha alguém que tenha algum preparo intelectual e de preferência moral para que faça isso. Essa pessoa, ela é eleita através do meio do seu voto. Nós elegemos um representante para que nos represente lá. Uma vez que nós elegemos o representante, ele vai para Brasília, e estando lá ele não nos representa, é preciso que haja algum mecanismo para que possamos tirar esse indivíduo do poder e não deixemos ele 4 anos, mas não tem. Eu pelo menos não conheço, sabe? O que pode ser feito são pedidos de impeachment, sabe? Aquela coisa toda que é morosa, é muito demorada, e quem vai julgar são os seus pares, são aqueles que estão juntos ali. Na maioria das vezes, contribuindo, se ajudando mutuamente para que seja degradado, sabe, a condição e a situação do país e do cidadão brasileiro. Então, veja bem, o que é democracia? Democracia é o direito de liberdade, de exercer o voto, e não apenas o voto, o direito de ir e vir, o direito de sentar na praça e não ser agredido por um órgão fiscalizador do Estado ou do município. É a liberdade de poder caminhar na praia sem ter essa liberdade cerceada. É o direito de ir e vir. É o direito de você exercer a sua atividade profissional sem ter esse direito cerceado. Perceba que nos últimos dias, essa pandemia, ela fez uma reviravolta no mundo e na nossa condição, sabe? Nossos direitos foram tolhidos. Então, o povo está perdendo o seu direito à sua liberdade, sabe? O nosso direito de defesa foi retirado da população brasileira. Se você olhar, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos, a segunda emenda, salvo engano, ela diz que a população tem que estar armada, ela tem o direito de se armar para que não entre um tirano e que possa oprimir ao povo. Porque se o direito emana do povo e se a população inteira está armada, não haverá um tirano que ouse enfrentar toda uma população. É mais ou menos isso. A ideia é mais ou menos essa. Tá bom, pessoal? O que eu estou querendo aqui? Formar uma milícia? Pelo amor de Deus. Não, eu sou uma pessoa pacífica. A ideia é que possamos nos reunir pacificamente e poder debater os nossos interesses, os nossos direitos. Direitos, para serem conquistados, pessoal, levam muito tempo, é muita briga, é muita determinação. E para tirar esse direito tem sido rapidinho, uma canetada, alguém senta lá e diz, olha, você não pode, eu vou te prender se você vier se manifestar na porta da minha casa. Isso tem acontecido isso. Então a população precisa ficar atenta a isso. Você não pode permitir, sabe, que os seus direitos sejam tolhidos. Fiquem atentos, tá bom? Nós temos... a democracia consiste também nessa independência de poderes. As instituições que foram eleitas democraticamente, constituídas legalmente e democraticamente, hoje não estão sendo respeitadas, uma está interferindo no outro, na outra, uma entidade interferindo no direito da outra, sabe? Isso precisa parar, e só depende de você e eu, enquanto cidadão, enquanto temos liberdade ainda, para nos manifestar em relação a isso. Tudo bem, pessoal? É só um assunto rapidinho para a gente pensar, porque senão a coisa vai voltar lá para a Grécia, ou talvez anterior a isso. A população está hoje como... Dá para fazer uma analogia com a figura do Sísifo. Não sei se você sabe disso ou leu sobre isso. Deve ter lido na escola, né? Que era uma figura mitológica que foi condenada a pegar um bloco de concreto, mas uma esfera de concreto gigantesca. Você já deve ter visto uma foto dessa em algum lugar. E pegar a condenação dele era pegar essa esfera de mármore e rolar morro acima. Ou seja, fazer todo um esforço para chegar até o cume da montanha lá. Aí chegando lá, essa pedra rolava. E ele tinha que fazer esse sacrifício novamente. Essa foi a condenação de Sísifo. E mais ou menos está assim a condição do povo brasileiro.
Nós estamos rolando uma esfera de pedra morro acima. E vez ou outra, ela escorrega, ela volta, e você volta e começa tudo de novo. Então não há uma crescente. O cidadão não consegue ter um crescimento, não consegue projetar ou programar a sua vida. Eu vou fazer ensino médio, vou entrar na faculdade, eu vou me preparar, vou encontrar um bom emprego, depois eu vou ser promovido novamente, e vou ter uma estabilidade, vou me aposentar com uma vida tranquila. Não dá para fazer isso no Brasil, é muita coisa, muita carga, muito imposto, e não é apenas isso, é muito roubo, isso tem que parar, gente. E para isso parar depende somente de mim e de você. E não basta somente no dia do voto, tem que fazer como as pessoas fizeram ontem, ir para as ruas exigir. O único... Eu vi um comentário muito interessante que diz mais ou menos assim, não com essas palavras, que a população hoje, a população brasileira, é como se fosse um goleiro no jogo do futebol. É a última barreira a ser vencida. Sabe, centroavante, meio de campo, zagueiro, já foram todos vencidos. O sistema tem vencido, sabe? Ou seja, através de propina, através de compra de votos, já está contaminado, tem sido vencido, não sobra mais ninguém, só sobra o povo. O povo agora é o goleiro ali. Se eles passarem pelo povo, o gol está feito e está tudo perdido. Então entendam, você é muito mais importante do que você pensa. Nós somos muito mais importantes do que pensamos. E os que estão no poder, eles têm fazido ouvidos moucos, sabe, em relação ao povo. Nós falamos e eles resistem, insistem em não nos ouvir. E o que temos que fazer? Temos que continuar falando e talvez até gritando cada vez mais alto para que nos ouçam e que entendam os anseios, os desejos e a necessidade do povo. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus. E amanhã eu volto. Grande abraço a todos.